Estão bem? Ótimos! Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa hoje ouvindo uma história, tá? Aproveitem bem este momento. A professora escolhe as histórias assim, pensando, nossa, meus alunos vão gostar bastante dessa história, porque eu gostei, tá? Vamos lá então? Quem tem medo do ridículo? De Ruth Rocha e ilustrações de Mariana Massarani. Todo mundo tem seus medos, de escuro ou de furacão, de cachorro ou de galinha, de polícia ou de ladrão. Mas o medo mais terrível é de fazer, de repente, um papel muito ridículo no meio de toda a gente. Ridículo dá mais medo do que cair de avião, do que dar trombada em poste, do que tiro de canhão. Dá mais medo que fantasma, mais medo até que dentista, mais que cair de cabeça, que trombar com terrorista. Imagine ir numa festa com a turma lá da escola. Sua mãe bota em você uma roupa mais frajola. Calça comprida, sapato, cabelo bem penteado, camisa com colarinho e um paletó alinhado. Quando chega, você vê a turma de jeans rasgado, de camiseta e boné e tênis bem desbotado. É coisa de apavorar, a vida da gente estraga, dá vontade de matar, que mico que a gente paga. Outra coisa que apavora, que nos dá muita aflição, é em dia de sabatina não sabermos a lição. A gente em frente da classe com uma cara de bocó, sem saber coisa nenhuma. Ridículo de dar dó. Mas às vezes dá mais medo de saber uma lição que a classe inteira não sabe. Você banca o caretão. E veja se não dá medo. De vez em quando na escola, todo mundo está falando, não está dando a menor bola. No meio do barulhão, de repente a gente fala. E nesse mesmo momento, a classe inteira se cala. Sua voz sai esquisita, com um jeito muito infeliz. E quase sempre é besteira aquilo que a gente diz. Quando a gente está com a turma e a mãe da gente aparece, às vezes é o maior mico que a gente paga e não esquece. A gente gosta do irmão, ainda mais pequenininho, mas às vezes dá vontade carregar nosso irmãozinho. No meio de uma conversa, causa grande sofrimento, não consegue segurar, soltar um pum barulhento. Soltar pum é natural, que qualquer pessoa faz, mas conforme a situação, é ridículo demais. Se pensarmos um bocado, chegamos à conclusão que ridículos são todos, depende da ocasião. Por isso, cada um de nós será ridículo quando ficar muito preocupado com o que os outros estão pensando. Isso, então já ouvimos a nossa história de hoje. Agora vamos lá para a apostila de vocês, que vocês têm um texto lá, que é o gênero cartaz de campanha. Na página 20, abram lá então, no dia 19, página 20, nós vamos observar melhor esse texto aqui. Posse responsável de cães e gatos. Não basta ter, é preciso cuidar. Você é responsável pelo seu animal. Animais soltos nas ruas causam problemas, acidentes, poluição ambiental, agressões, crias constantes, transmissão de doenças.
Antes de adquirir um animal, considere que seu tempo médio de vida é de 12 anos. Adote animais de abrigos públicos e privados, vacinados e castrados, em vez de comprar por impulso. Recolha e jogue os dejetos, o cocô, em local apropriado. Vacine seu animal contra a raiva todos os anos. O que é posse responsável? Fornecer diariamente alimentação e água em quantidades suficientes. Manter as vacinas e remédios em dia. Abrigar o animal da chuva, do frio e do calor, mantendo-o sempre limpo. Castrar ou evitar a procriação desordenada e a superpopulação de animais. Em caso de filhotes, se seu animal de estimação teve filhotes, deixe-os pelo menos 40 dias com a mãe. E caso não queira ficar ou não possa arcar com os custos futuros destes animais, durante esse período tente conseguir bons donos. Outros exemplos de maus tratos a animais: não fornecer comida e água diariamente, envenenar, agredir, mutilar, manter o animal sem abrigo da chuva e frio e calor, não zelar pela saúde do animal quando adoecer ou se machucar. Abandono de animais é crime. Abandonar animais é crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, que trata dos maus tratos a animais. Então, Prefeitura do município de Itaguaçu. Então, esse aqui é todo o texto que nós estamos vendo agora. Agora nós temos uma imagem aqui de um cão que está segurando um cartaz que diz: "Não sou descartável", tá? Então, vamos ver aqui primeiro algumas palavras que nós temos neste texto. O título dele é Posse Responsável de Cães e Gatos. Vejam, já sabemos aqui o que é posse responsável, porque está aqui a resposta. O que é posse responsável? Aqui diz descartável. Nós trabalhamos sobre objetos descartáveis em ciências. O que são mesmo os objetos descartáveis? São aqueles que nós usamos e depois podemos jogar fora, né? Que podem ser transformados em outra coisa. Aqui o cachorro está segurando isso, dizendo que ele não é descartável. Por que será? Aqui cabe uma interpretação. Por que ele está dizendo que ele não é descartável? Por acaso nós sabemos, o cachorro ele é um ser vivo, né? Tem coração, tem os órgãos internos, né? Então ele tem uma vida, ele nasce, cresce e morre. Então ele não é realmente descartável, né? Porque a vida não é descartável. Porque ele está dizendo o quê? Que não é para comprar o bichinho, pegar o bichinho e depois que ele cresce, abandonar na rua, abandonar em qualquer lugar, né? Porque não é assim que você faz, né? Você às vezes pega uma latinha de um refrigerante que você tomou e você põe lá na lata de lixo. Será que é assim que a gente vai fazer com o bichinho? Não, né? Porque aqui já está ensinando, ó, que não basta ter o bichinho, é preciso cuidar, tá? Então, observe o tamanho das letras que nós temos aqui. Nós temos várias cores nesse cartaz, tá? Nós temos o amarelo aqui, que sempre é uma cor que chama muita atenção. As letras estão em formato maior, né? Porque para chamar bem a atenção sobre o que é esse cartaz. Ele está fazendo uma campanha. Que tipo de campanha? De posse responsável de cães e gatos, tá? E aqui está chamando a atenção, como se fosse um slogan. Não basta ter, é preciso cuidar. Como se fosse um slogan da campanha, né? Então, você é responsável pelo seu animal. Então, quem mais é responsável? Quem é o dono, né? Aí ele coloca aqui várias situações sobre os animais, tá? O primeiro aqui que vem é sobre os animais que estão soltos nas ruas. Então, você pensa que você descartou o animal na rua, pronto, você livrou-se do problema. Só que ele vai causar problemas como acidentes, né? O cão pode morder alguém, ou ele pode ser atropelado, ou ele pode ir de encontro a uma moto, uma bicicleta e causar um acidente, né? Poluição ambiental, sujeira em qualquer lugar, né? Daí ele não tem um lugar fixo para ficar.
agressões, ele pode receber agressões de pessoas, né, que andam pela rua, né, podem chutá-lo, né, podem fazer malvadeza, né, com ele. O que vai acontecer se for uma cadelinha? Ela pode ter crias constantes, né, e pode também ocorrer a transmissão de doenças quando ele está na rua. Já imaginou aquele bichinho que você carregava no colo e depois você soltou na rua? Aconteceu tudo isso aqui com ele, né? E aqui, ó, nós temos até uns símbolos aqui no nosso cartaz, né? Temos as patinhas, ó. O que acontece com as patinhas, ó? É para chamar atenção que são animais, né? Por isso foi colocado patinhas aqui em volta, na moldura, ó. É um símbolo do animal. A patinha pode ser tanto do cachorro, como do gato, do coelhinho, né? Então, antes de adquirir um animal, considere seu tempo médio de vida. Então, ele vai dando dicas aqui, né? O que a gente tem que fazer quando vai adotar um bicho é pensar que ele vai crescer, que ele vai viver pelo menos 12 anos, né? É aqui ele dá uma dica também de que é para pegar animais nos abrigos, em vez de comprar, vai lá, ai, que lindo, mãe, compre aquele cachorro para mim, eu achei muito bonito. Compra o cachorro, beleza, que ele cresceu, ai, perdi o gosto, né? E você sabe que o cachorro, o gato, né, os animais, eles produzem dejetos, né? Nós temos que limpar, né? Eles não sabem fazer isso. O gatinho ainda enterra na areia, né? Daí aqui chamando a atenção, ó, em vermelho, vacine seu animal contra a raiva todos os anos, porque isso é importante, né? A raiva nos animais, por isso que tem que ter a vacinação, o cuidado. Aqui está respondendo o que é posse responsável, porque falou aqui no título do nosso cartaz, né? Então, é o que? Fornecer diariamente alimentação, ó, diariamente, não é quando você lembra, água e a comida em quantidade suficiente. A água, né, colocar lá na segunda e só trocar na outra segunda-feira. Todo dia tem que ter água limpa. Você gosta de tomar uma água suja? Pegue um copo d'água e deixa lá uma semana parado lá num canto. Você vai tomar aquela água lá depois? O bichinho também não, né? Botar comida num pote sujo. Você vai querer comer um prato que você comeu a semana inteira e a mãe não lavou? Claro que não, o bichinho também não, né? Aqui fala das vacinas e remédios em dia. Então, os bichinhos, assim como nós, precisam de vacinas também, né? Abrigar animal da chuva, do frio, do calor, mantendo sempre limpo. Vocês já viram, às vezes, pessoas que mantêm os bichos lá fora amarrados no lugar onde às vezes pega chuva, pega frio ou fica o dia inteiro no sol? Sabia que isso é um crime, né? Eles têm que estar num lugar limpo, têm que limpar o lugar que ele está. Hoje em dia nem se pode mais prender os animais, né? Daí fazer a castração, hoje em dia existem campanhas para isso, né? Onde se castra animais gratuitamente para evitar essa procriação. Tá? Porque às vezes eles têm várias crias por ano, vai aumentando demais os cachorrinhos, gatinhos e daí, né? Em caso de filhotes, ó, quando nascem os filhotes, saber para quem você vai dar, não é dar para qualquer um, né? Já aí quando nasce já vai arrumando o dono, né? Enquanto eles crescem ali, você vai arrumando o dono para eles, né? Daí aqui fala em outros exemplos de maus tratos, ó. Então, existem maus tratos, como não fornecer comida e água diariamente, onde ele vai passar fome e sede, né? Tem gente que dá veneno para os bichinhos, agride, mutila, quer dizer, corta partes do bichinho para vê-lo sofrer, manter o animal sem abrigo da chuva, do frio e do calor, né? Chove, ele fica na chuva, tá frio, ele não tem nada para se abrigar, tá calor, ele tá lá no sol, torrando, né? Você gosta de ficar no sol torrando o dia inteiro? Quando chove, você está onde? Dentro de casa, né? Não zelar pela saúde do animal quando ele está doente ou tá machucado, deixa lá o bichinho doente, não leva, né, consultar, nada, né? Aqui diz que abandono de animais é crime. Você sabia que uma pessoa que abandona um animal na rua, abandona um animal lá no interior, nas ruas do interior, que é muito costume, o pessoal tem esse costume de fazer, é crime? E está aqui, ó. Para comprovar, eles colocaram o artigo e a lei, o número da lei, de 1998, essa lei. Então, se você fizer isso e alguém denunciar, você vai pagar por este crime, né? Quem fizer isso. E vocês podem observar também as pessoas fazendo esse tipo de coisa, né? E podem alertar as autoridades que hoje em dia existe lei e agora existem outras ainda mais do que essa, que estão entrando em vigor, que é sobre a agressão a animais,
tá? Agressão a animais na rua, né? Envenenar, mutilar, o que tá acontecendo, né? Que tem gente que faz isso por diversão e isso é crime. Então, nós vimos aqui um cartaz, né? Que ele ensina várias coisas, ó. Nós temos várias coisas que tá falando aqui sobre posse responsável. O que acontece quando você não tem a posse responsável? Um monte de problemas, ó, né? Você vai jogar na rua, vai dar esses problemas, né? Você tem que saber o que você tem que fazer em casa para o filhote. Quem nunca teve bichinho tem que se informar, né? E vimos também o uso das cores, os símbolos das patinhas, né? O tamanho da letra para destacar. Nós temos a imagem de um cãozinho com a carinha triste e um cartaz "não sou descartável", tá? Então, esse cartaz, ele é um cartaz de orientação. Ele serve para orientar as pessoas, tá? Ensinar, orientar, tá? Sobre o que é essa posse responsável, sobre o que você tem que fazer quando você tem um bichinho, tá? Para isso também, como ele é um texto aqui, ele é um texto, né? Ele vai ter a linguagem verbal e a não verbal, que é a imagem, né? As palavras todas aqui são as linguagens verbais. Então, nós vamos ver aqui que neste tipo de texto de orientação aparecem alguns verbos. O que são os verbos? Aquelas ações, tá? Nós ainda vamos ver mais adiante sobre isso. Mas vamos ver aqui, ó. Adote, ó. É um pedido, uma orientação. Vacine. É quando eu tô fazendo um pedido, né? Onde mais que nós temos aqui? Mais um. Não basta ter, é preciso cuidar. É preciso, né? Considere. Recolha. Jogue os dejetos. Então, essas palavrinhas aqui, geralmente elas vão aparecer nesse tipo de texto de orientação. Como lá na receitinha de bolo da mãe. Misture, acrescente, bata, né? Desenforme, asse, tá? São palavras, né? São verbos que estão nesse modo aqui, que está ensinando como fazer. Então, ele vai como se fosse uma ordem, um pedido, tá? Então, seria esse o nosso texto. Depois nós vamos ver ainda que nós temos mais uma interpretaçãozinha sobre ele, tá? Então, aqui na apostila de vocês têm perguntas que vocês vão achar a resposta nesse texto aqui, ó, tá? Daí aqui vocês vão responder as perguntas, completar, tá? Olhar aqui que tá escrito no cartaz, lá na boca do cachorrinho, ó, "não sou descartável". Vocês vão dizer o que é uma coisa descartável, tá? E aqui, ó, as orientações sobre o texto. Depois nós temos assim, ó, esse cartaz, o folheto, né? Ele poderia ser encontrado onde? Será que esse tipo dele, onde que nós podíamos encontrar? Nos livros de histórias, em jornais impressos ou em lojas de calçados? Em jornais impressos, em sites, blogs, pet shops, lojas de produtos para animais. Em embalagem de material de limpeza, revista em quadrinhos, nas bulas de remédio. Esse tipo de texto, aonde que eu vou encontrar, será? Ele pode ser panfleto pequeno, ele pode ser um cartaz grande, que pode ser disponibilizado em alguns lugares públicos, né? Pode estar lá no pet shop, numa loja onde vende materiais e alimento para os bichos, né? Pode estar num posto de saúde também, né? Pode ser distribuído nas escolas, né? Então, ele pode estar aonde mais? Pode estar num site, pode estar num blog, pode estar num jornal, pode ser uma campanha. Mas será que ele vai estar na embalagem de material de limpeza? Na história em quadrinho? Na bula de remédio? Não, nesses não. Nem no livrinho de história, né? E nem nas lojas de calçado. Então, aonde que eu posso achar esse tipo de texto que ele vai circular? Esse tipo de texto a gente pode entregar para várias pessoas. Pode ser entregue na rua, pode ser afixado, né? Numa parede, tá? Então, é isso. Certo?
Então essa é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje então nós trabalhamos com cartaz de campanha. Uma campanha muito legal que a professora quis fazer, trazer para vocês, porque no dia 4 foi o dia do cachorrinho, né? Dia dos animais, dia da natureza. Então, para saber os cuidados que a gente tem que ter. Muito bem, hoje então estudamos, né, sobre cartaz de campanha, um cartaz que fala do cuidado com os animais, da nossa posse responsável pelos animais. Então, nós vemos daqui a pouco na aula de história. Aguardo. Ótimo, estamos novamente, né, agora com história. Vamos lá com a apostila na página 22. Então, vai falar sobre o ciclo do café. Já vimos outros ciclos anteriores, né? Já vimos o ciclo do algodão, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, cada um no seu tempo, tá? Então, vamos ver mais um produto, né, que foi também trazido para o Brasil para ser plantado. E aqui encontrou alguns lugares bem propícios para o seu plantio. Então, vamos ver aqui no texto que nós temos na apostila, diz assim, ó: o ciclo do café perdurou por mais de 100 anos, entre os anos de 1800 e 1930. A cafeicultura se manteve como a principal atividade econômica do Brasil. O período que ficou conhecido como o ciclo do café recebeu este título porque o café se tornou naquela época um produto fundamental de exportação brasileira. Então, o que é a exportação? É a venda de produtos para outros países. Como sempre, a produção nacional era sempre vista e incentivada de acordo com o mercado exterior, tá? O que se consumia muito no exterior era produzido aqui. Então, o café começou a ser produzido aqui porque havia muito interesse em café ainda lá na Europa, tá? Então, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Sua origem é africana, mais precisamente nas terras altas da Etiópia. Então, quem nunca tomou um cafezinho? Uma delícia, né? Um café. E essa semente do café, o pezinho de café, a mudinha, foi trazido lá de outros lugares. Então, ele é nativo da Etiópia, lá que se descobriu através do uso dessas sementes, né? Da plantinha, que dava para fazer essa bebida, tá bom? Então, ele foi trazido para cá pelo luso brasileiro, quer dizer, ele é português brasileiro, Francisco de Melo Palheta, tá? E a primeira região que recebeu mudas de café foi o Pará, em 1727. Então, no Brasil, as plantações de café por muito tempo serviram apenas para o consumo doméstico. Então, começou lá em 1700 a plantar. Para o que é o uso doméstico? Para o uso das pessoas que viviam nos lugares onde era plantado, né? No Brasil, tá? Então, a primeira região que recebeu café foi o norte do Brasil, como sempre, norte e nordeste, um dos primeiros lugares a ser desenvolvida a agricultura no nosso país. Depois vimos aqui, ó, a cultura em pequenas proporções no norte do país foi se expandindo em direção ao sudeste, quando, a partir de 1870, teve seu grande momento no oeste paulista, nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto, onde encontrou a terra roxa, solo rico para os cafezais. Ah, terra roxa! Professor, existe terra roxa? Na verdade, ela não é roxa, ela é um vermelho, uma terra avermelhada, chamada também de massapê, porque ela é muito produtiva para o café, ela é muito boa para o café. O café não é em qualquer terra que ele vai bem, né? Então, quando ele é plantado nesse tipo de solo, ele vai muito bem. Por que ele foi chamado de roxa? Porque nesta época, vocês lembram que os espanhóis ainda andavam muito por aqui. Então, na linguagem espanhola, é rojo, né? O vermelho, a gente pronuncia rojo, tá? O roxo, né? Então, ficou como roxo. As pessoas entendiam como roxo, então por isso que ficou terra roxa, mas na verdade ele é um avermelhado, tá? Até essa terra era também chamada de massapê. As fazendas se espalharam, a produção exportadora cresceu, os imigrantes, principalmente italianos, vieram trabalhar nas fazendas. Lembra que depois que acabou a escravidão, tiveram que chamar pessoas para trabalhar, né, nas lavouras, e foram chamados então os imigrantes porque vivia uma grande crise na Europa, né?
onde havia muitas pessoas sem trabalho, sem terras para cultivar. Então essas pessoas foram incentivadas a vir para a América, né, para o mundo novo, que foi descoberto, né, há poucos anos. Então para eles era um lugar novo para tentar a vida. Então muitas famílias vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras. Nós sabemos pela nossa própria história de Rio Negro, né, que vieram imigrantes para cá que começaram a colonizar a cidade, o lugar aqui, né? E assim também começou em várias outras partes do Brasil. Os italianos então vieram para plantar café no interior de São Paulo, tá? Lá nas plantações de café. Então incentivou bastante a imigração. Só a partir da década de 1870, com o trabalho assalariado e a imigração custeada pelo poder público, o novo sistema foi a solução para a lavoura paulista. Então, a cana-de-açúcar já não estava dando, o algodão também já não estava achando aquele mercado, então o café veio dar um impulso novo à economia. Então, o Brasil recebeu 30 mil imigrantes só no ano de 1886. Nos anos seguintes, essa média foi crescendo e chegou a mais de 130 mil pessoas que vieram de fora, né? O ciclo do café chegou ao Paraná. Nosso estado foi um dos grandes produtores de café, né? Na década de 70 e 80. Era o grande produtor de café do Brasil, tá? Principalmente a parte norte do Paraná, onde tem essa terra roxa, é que se encontrou um lugar bem adequado para plantar o café, tá? E também ali naquela parte norte do Paraná, como nós vimos, está acima do trópico, não tem geada, né? Com exceção desse ano, que o frio foi tão intenso que matou todos os cafezais. Mas isso já tinha acontecido em 1970 também, né? Vamos lá então. Provocou uma grande onda de imigração interna, né? Esse ciclo de café. Ele atraiu paulistas, mineiros, catarinenses. Então, de dentro do país mesmo, as pessoas começaram a se mudar para ir trabalhar nas lavouras de café, tá? Com os novos moradores surgiram, então, no norte do Paraná, surgiram Londrina, Maringá, Apucarana e Cianorte. 4 grandes cidades do norte paranaense que viram assim, tiveram um crescimento tão grande nesta época, né? E uma riqueza muito grande também. São cidades muito bem desenvolvidas, graças à cultura do café há muitos anos atrás. O crescimento da cultura cafeira foi lento e atingiu o auge na década de 1960, quando representava 60% da produção agropecuária do Paraná, com 1.800.000 hectares plantados. Nessa época foi criada a Rodovia do Café, que liga o norte e o noroeste ao litoral. Por um longo período, o café foi o principal gerador de riquezas do nosso estado. Então, o nosso estado, Paraná, ele está muito ligado a essa produção cafeeira, tá? Tanto que na bandeira do Paraná nós temos o mate e o café, né, na bandeira. Porque ele foi um produto muito importante, é ainda um produto muito importante. Então, quando o pé de café, para ele se tornar adulto, ele leva muitos anos para produzir, né? Então, quando houve essa geada em 1970, prejudicou muito, né, os cafezais paranaenses, e com isso os outros estados passaram a produzir bastante também. E agora, esse ano também tivemos esse problema, só que daí já tinham algumas outras técnicas diferentes e algumas coisas foram poupadas, né, algumas plantas ainda foram poupadas. Vocês estão vendo aqui na imagem que a professora colocou para vocês, lá embaixo uma foto de uma fazenda de café. Então, nós temos lá os cafezais, né, e as pessoas, os colonos ali trabalhando na colheita. Era uma colheita manual, né? Aqui nós temos o pé de café com todos os frutinhos, né, os frutos, né, que são o café, que são colhidos, né, manualmente. Agora nós vamos ver algumas imagens aqui sobre o café, né, essa bebida tão importante, né, que eu acredito que em todos os lares sempre tem um cafezinho, né, pelo menos de manhã, né? Eu adoro um cafezinho com esse frio, né? O calor também é bom, né? Vamos ver então os slides que a professora preparou. Ciclo do café. Originário da África, introduzido no Brasil a partir da Guiana Francesa, o café chegou ao estado do Pará pelas mãos de Francisco de Melo Palheta, em 1727. No início foi levado ao Maranhão, sendo usado como planta de ornamentação. O pé de café é muito bonito, por sinal. Eu tenho em casa. Em 1760, no Rio de Janeiro, foram realizados vários cultivos experimentais.
a produção acabou se espalhando pelo Vale do Paraíba, quer dizer, pela região do Rio Paraíba, que é ali a região de São Paulo, né? Nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde as primeiras plantações comerciais se efetivaram. Então nós temos aqui a imagem do grão lá na planta, o grão colhido e o café pronto. Aqui uma imagem dos cafezais, né? As fazendas de café. É um pezinho plantado junto com o outro. Aqui ele mais próximo, né? Tem uma folha muito bonita, aliás, as frutinhas verdes ainda. Aqui a terra roxa ou massapê. É um solo próprio para o plantio e cultivo dos pés de café. Viram que é um tom avermelhado assim, né? Aqui uma imagem, uma tela, né? De pessoas colhendo o café. Então, eles faziam aquela escada ali para colher os grãos mais altos, né? Outros já iam colocando, ensacando, tá? Esse aqui, então, retrata os imigrantes trabalhando. Observem, né? Que eram pessoas de todas as idades, inclusive as crianças. E olha a cor da terra ali, ó. Avermelhada, né? Aqui, aquela imagem que a professora mostrou para vocês lá na apostila, né? Que também é a colheita do café, né? Essa é a imagem que é lá de São Paulo. Então ali é a carroça, né, um carro de boi, né, esperando para levar as sacas de café ou as cestas, né? Aqui novamente, né, o mesmo o sistema, ainda com alguns escravos ali, né? E eles colhendo e eles jogavam no chão ali, nesses, né, panos ali que depois eram recolhidos e colocados nos cestos. Aqui novamente, então, ali eles estão capinando para não criar mato embaixo das árvores. Veja a característica ali, as mulheres, né, meninas, crianças ali junto trabalhando. Observe que todas estão de lenço, é uma tradição dos imigrantes, principalmente os europeus, os eslavos, as mulheres usavam o lenço, né, na cabeça. Aqui nós já temos uma plantação ao lado um pouquinho mais atual, né, das pessoas colhendo ali. Vejam que ainda tem, né, eles colocam agora um plástico, né, onde eles vão jogando a semente ali que eles vão colhendo, as frutinhas, né, do café, tá? Aqui o café em flor, veja que lindo, né, a flor do café, ele floresce primeiro para daí dar o fruto. Aqui nós já temos uma árvore cheinha do fruto do café, veja que linda, né? E a pessoa colhendo ali, ó. Olha, vejam que eles colocam tipo numa peneira, né? Vão tirando com a mão, tudo uma colheita manual, ó. Precisava de bastante mão de obra para isso, né? E aqui eles sacodem para tirar as impurezas, as folhas, as coisas que não interessam, né? Depois esse café vai para um outro processo. Então aqui, ó, da fazenda da xícara, vamos ver como é que é esse processo do beneficiamento. Primeiro vem a colheita. Colheita pode ser manual ou de riçadeiras portáteis, espécie de braço comprido que vibra e derruba os grãos. Ou ainda, hoje em dia, nós já vamos ter a mecanizada que nós vamos ver depois, tá? Depois que colhe, vai para a secagem. Acontece de duas maneiras, no terreiro ou mecânica no secador. Então, aqui nós temos no secador e aqui ela tem no terreiro, onde eles espalham lá num lugar próprio, um terreiro, eles espalham todos os grãos para secar, tá? Depois que ele seca, ele vai ser beneficiado, ó. O fruto seco do café é preparado para tomar, mas ele ainda está verde, né? Quando são feitas as limpezas e os descascamentos do fruto. Então, ele vai ser beneficiado. Depois, ele vai ser classificado. Então, aqui não ele vai ser beneficiado, ele vai ser torrado também. Daí que ele vai ser usado. Classificado também pelos grãos, né? Porque grãos com defeitos não vão, dependendo da indústria, vai tudo. Dependendo da indústria, faz uma seleção por grãos, né? Para ter um café melhor, ou então um café mediano, né? Um café de mais baixa qualidade. Aqui ele vai torrar o café a 180 e 220 graus centígrados, tá? Então, acontece algumas coisas que vai modificar quimicamente o grão de café, tá? Depois ele vai ser o quê? Moído, tá? Esse grão torrado vai ser moído
e vai ser empacotado para chegar onde na nossa casa, né? Olha aqui uma máquina para colher café. Até isso já tem, sabiam? Olha lá a máquina colhendo café. Existe uma que só chacoalha e derruba tudo, né? Mas tem umas que colhem. Olha aqui, ó, o trator levando uma carga de café, né? Então ele tá carregando, ó, todo isso aqui é grão de café, ó. Vai verde, vai maduro, vai tudo junto. Aqui é uma imagem antiga, né, da secagem do café. Então nas fazendas de café tinha bastante pátio assim, bem plano, onde eles faziam essa secagem, né? Colocavam toda aquela produção ali em vários lugares e iam secando, mexendo, né? Porque os de baixo estavam mais úmidos, os de cima estavam mais secos, então eles ficavam mexendo. Olha aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha, os grãos no chão lá, né? E a pessoa mexendo. Aqui já é com um outro tipo de secador, nós já temos uma coberta aqui. Essa coberta às vezes levanta também, né? Então, para proteger da chuva tem essa coberta ali, essa cobertura. Aqui nós temos um antigo moedor de café. As pessoas às vezes plantavam café e tinham que moer em casa, às vezes compravam o grão inteiro, né? Então moía aqui nesse moedor, olha, isso aí aqui na gavetinha, veja que é legal, né? Aqui nós temos as sacas de café. Então o café ele é vendido por sacas, acredito que acho que 60 quilos, né? E é caríssimo uma saca de café. Aqui nós temos ele sendo torrado, né? Ele está passando pela torragem industrial. Olhem lá, então, aqui nós temos um torrador industrial, olha aqui. E aqui também, né? Aqui ele já foi moído. Então, nós vamos ter o café que ele está moído, aquele que a gente recebe em casa, né? No pacote lá, né? E aqui atrás ele está inteiro. A gente recebe esse aqui, né? Agora já tem café em sachê também. E café em cápsula, né? Que tem aquelas máquinas de café, né? Vamos ver aqui, ó. As embalagens do café, ó, nas sacas, o café aqui em grão ou moído. Então nós temos aqui ele sendo embalado. E aqui também, ó, sendo embalado. Hoje em dia em plástico, em embalagens, né? Que vão de alumínio, né? Também. E aqui nós temos a embalagem tradicional, né? A vácuo. Nós temos essas latas aqui, antigamente também o café era vendido nessas latas, grandes ou até pequenas. Olha aqui a professora colocou ó, o jeito tradicional de fazer, né, que vem lá do tempo antigo, né, que passa num coador de pano. Esse aqui já é um coador de papel, né. Aqui nós temos a cafeteira, né, que ela faz o café sozinha, você põe água e põe pó, ela faz sozinha. Esse daqui já é aquelas máquinas de cápsula, né? Que você põe a cápsula e sai lá o café como você quer. E aqui nós já temos aquela máquina que você vai colocar o café inteiro, né? Torrado, só que não moído. Ela mesmo vai moer. Então é um moedor de café que tem hoje em muitos bares, né? Que trabalham com café, que usam, né, torrar na hora. Então hoje em dia existem vários tipos de café, assim, quando a gente vai num lugar que oferece esse produto. Então aqui nós temos o café preto e o café com leite. E aqui nós temos, para terminar, né, o café, ele na planta, né, ele no grão e ele na xícara. Que delícia, né? Então aprendemos mais uma coisa sobre um produto, né, que foi muito importante para a economia brasileira e continua sendo ainda, né? Não parou-se de produzir. Então, aprendemos mais alguma coisinha sobre a história do nosso país, a história do nosso estado. Vocês vejam que a professora sempre procura, né, colocar os temas relacionados ao nosso estado também. Então, o café, ele é uma planta que ele não gosta do frio. Eu até tenho na minha casa um pé de café porque eu acho ele muito bonito, né? Só que aconteceu com ele sendo, ele morreu por causa do frio, né? Mas um outro maior lá que estava debaixo das árvores, ele ainda está lá inteirinho, né? Só que a produção dele já não deu mais nada. Mas ele dava só um pouquinho, uns grãozinhos assim, né? Só para a gente achar a árvore bonita e interessante e ser um dos símbolos, né, também do nosso estado. Então foi uma cultura bem importante e continua sendo também, não se parou de produzir, continua se produzindo. Então, quando vocês forem tomar uma xicrinha de café, lembrem desta aula, tá? Um abraço para vocês.